Deixa eu colocar então primeiro aqui essa nossa notícia, a primeira notícia que está na nossa chamada, que eu trato da saída do Chiquinho Brasão, então, no último sábado, né, em que ele foi liberado do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Ele está cumprindo, então, em prisão domiciliar no Rio de Janeiro, onde ele tem residência oficial, e ele está, inclusive, com monitoramento, né, ou seja, tornozeleira eletrônica. Essa decisão ela foi tomada em razão de um laudo médico que foi apresentado pela defesa, que, segundo o documento, diz que ele tem alta possibilidade de sofrer mal súbito, porque tem problemas cardíacos, diabetes e insuficiência renal. Ele lembrando, né, quem é Chiquinho Brasão? Chiquinho Brasão, gente, ele é um dos parlamentares acusados de ser mandante do assassinato de Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, crime que aconteceu em 2018, e do motorista Anderson Gomes. Foi no dia 14 de março de 2018 o crime. As investigações da Polícia Federal, então, elas apontam que tanto o Chiquinho Brasão quanto o irmão dele, o Domingos Brasão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, planejaram a emboscada e o assassinato da Marielle Franco. O Domingos ele segue preso, tá? Ambos eles são réus no STF por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Essa decisão ela coloca algumas restrições, né? Ele está em regime domiciliar, mas ele não pode usar a rede social, ele não pode dar entrevista, nem receber visita e nem se comunicar com outros investigados, com exceção dos advogados, visitas de advogados, irmãos, filhos e netos, e também todas essas restrições elas podem ser revistas a partir de uma autorização do STF, tá? Mas ele só pode, então, visita de advogado, irmão, filho e neto. E a agência penitenciária ela vai precisar, então, enviar sempre um relatório semanal para o STF, falando a respeito da situação do deputado Chiquinho Brasão. Bom, o Chiquinho, o Domingos e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, que também é réu, todos estão em presídios federais, tá? Agora só que o Chiquinho está cumprindo a prisão domiciliar em casa. Minha pergunta é, por que que o Domingos também não teve a mesma medida e o Rivaldo Barbosa? A questão é em razão da saúde, porque há um entendimento, por exemplo, da PGR, de que esse tratamento de saúde ele pode tranquilamente ser feito dentro do presídio e monitorado através de consulta médica, tá? Então, é só para vocês entenderem aí acho que traz uma certa relação dúbia em relação a essa decisão, mas é isso. O entendimento, então, do Supremo a partir dessa decisão é de que, em razão das questões de saúde, Chiquinho Brasão, então, ele está em regime domiciliar. E aí, uma questão que é importante, por que que eu trouxe essa notícia de sábado aqui? Está na chamada da nossa live. Acho que tem uma informação que está inclusive em destaque aí na foto, junto com o Chiquinho Brasão, e eu estou tratando dessa pauta a partir dessa importante informação. O processo de cassação, porque o Chiquinho Brasão, quando ele foi, então, indiciado pela Polícia Federal, quando houve um entendimento da Justiça que ele deveria vir a ser preso, foi colocado, então, o pedido de cassação do Chiquinho Brasão, deputado federal, que hoje está sem partido, mas é um deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Esse pedido de cassação, ele está parado na Câmara há 200 dias, tá? Então, houve sim uma decisão pelo Conselho de Ética para que o pedido de cassação ele fosse aprovado, e foi aprovado de fato. O deputado recorreu à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e ele foi rejeitado, tá? Esse recurso, então, foi rejeitado. E a votação, em 23 de setembro de 2024, no colegiado, com placar de 57-2, pela rejeição do recurso. Ou seja, em tese, gente,
O que que a gente tem o entendimento aqui, que a partir do momento que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, houve um pedido, foi rejeitado o pedido, esse caso precisa ir para o plenário, certo? Só que o processo ele aguarda uma deliberação para ir ao plenário e é preciso então, para que o mandato do Chiquinho Brasão seja ou não cassado, né, para que ele seja cassado, precisam de 257 votos para esse pedido de cassação para que ele se concretize. A questão é que esse pedido ele está parado, cabe agora ao atual presidente da Câmara, né, o Hugo Motta, para que se coloque então em pauta, ou seja, para que se coloque a a cassação do pedido para ser votada. Tá lá, há 200 dias. E aí qual que é a situação política, tá, do Chiquinho Brasão. Apesar dele estar preso, ele segue como deputado titular, não tem nenhum suplente que assumiu o lugar dele, todos os direitos parlamentares dele seguem mantidos, incluindo o salário, que é pago com os descontos da sua ausência no plenário, e também no site da Câmara, gente, consta que o gabinete dele segue ativo. Ele segue com os 24 funcionários, certamente, se o deputado ganha os salários dele, os 24 funcionários também seguem recebendo, mas, em tese, sem nenhum mandato ali sendo de fato executado. Porque se não tem suplente, né, que está no cargo do deputado, se não tem, em tese, ele não está trabalhando porque ele está, né, preso, esses 24 funcionários estão fazendo o quê? Pergunto. Mas a situação é essa, tá? Então, eh, ele tem um imóvel funcional em Brasília, como é de direito, né, dos parlamentares todos. O gabinete está ativo, os funcionários estão, em tese, trabalhando, pelo menos, né, se está tudo ativo. E o fato é que há 200 dias que esse caso da cassação do deputado está lá parada. Por que eu estou reforçando essa questão e essas informações todas? Para falar para vocês da situação do Glauber. Essa foto, gente, inclusive quem tirou foi o Mauro Lopes, tá? Mauro Lopes, ele foi nessa tarde, o deputado Glauber Braga, ele segue no mesmo espaço onde aconteceu a votação, aquela votação atropelada, a toque de caixa, que aconteceu na última quarta-feira. E ele segue dormindo lá, ele está ainda em greve de fome, né, que foi uma decisão que ele tomou, já no final da sessão, na última quarta-feira. E o boletim que foi divulgado hoje de manhã, por volta das 10h30, a equipe do deputado disse o seguinte, que o Glauber, ele recebeu atendimento da equipe de brigadistas da Câmara, tá tomando água e isotônico, né, e agora também ele passou, por questões médicas, ele também passou a tomar soro. Ele tá dormindo, então, no plenário 5 da Câmara, que é onde aconteceu a última sessão, que foi quando o Conselho de Ética, resolveu, então, aprovar o parecer do pedido de cassação. O que a gente também tem de informação é que hoje ele recebeu a visita da ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. Ela foi agora pela manhã, né, nesse espaço onde o Glauber Braga está. E também a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela visitou o Glauber no último sábado, junto com o líder do PT, o Lindenberg Faria. E do ministro das Comunicações também, o Sidônio Palmeira também foi, ele é secretário, na verdade, né, secretário da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, e, inclusive ela diz, né, segundo a ministra, a Gleisi Hoffmann, é um assunto interno da Câmara, mas ela apele para que o parlamentar ele permaneça com o seu mandato. Bom,
Eu acho que é importante, então, só para que vocês tenham esse entendimento, eu comecei falando do Chiquinho, porque e para entender como é que está a situação do Chiquinho no âmbito da política, né. Então ele segue no âmbito da justiça, enfim, né, acompanha do seu processo, não é necessariamente uma condenação, mas ele segue preso, mas o seu mandato está intacto, o seu gabinete está, ativo, os seus funcionários estão, em tese, trabalhando, né, se está ativo, a gente tem aqui um entendimento de que os funcionários estão trabalhando, e o pedido está lá parado. E aí o que a gente tem é o caso do Glauber Braga, então, nessa situação, lembrem que agora o processo do Glauber, de fato, está na CCJ, e a partir então do entendimento da CCJ que a gente vai entender qual vai ser o futuro do mandato do Glauber. Se ele segue-se esse pedido de cassação, portanto, vai para votação no plenário, ou então se a CCJ acata o recurso do pedido do deputado para que essa cassação ela seja, adiada, suspensa, anulada, né, acho que é o termo mais correto. Mais cedo, a deputada Sâmia Bonfim, ela, publicou um vídeo que eu acho que é importante até para a gente reforçar aqui, não é nenhuma novidade, mas acho que é válido, porque ela traz mais um elemento nesse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês, sobre a ação do Gabriel Costenaro, que é o responsável pela ofensa e pela, agressão verbal que ele fez com o Glauber, e ofendendo não só ele, como a mãe do Glauber, que à época, ainda estava viva, muito doente, e ela foi chamada de corrupta. Vamos acompanhar aqui para vocês, verem um pouco como é que foi o movimento esse membro do MBL. E a tua mamãe? E a tua mamãe? É uma mulher Deputado federal frouxo, achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar isso aqui, eu vou dar um soco na tua cara, né? Esse cara tá toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa no Largo da Carioca. Você me encostar, eu te arrebento na porrada. Sabe o nome da minha mãe? Eu te arrebento na porrada. Você não é homem. Você não é homem. Você vai parar? O Lula vai brigar contigo se Vamos lá, você falar. Costenaro. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? E a tua mamãe? E a tua mamãe? Uma mulher honrada. Sabe por quê? Vai ser um pouquinho mais ameaçou a mãe de um militante nosso, que tem anotação por violência doméstica. Vejam, então, gente, que foi uma ação premeditada, né, não era a primeira vez que o Costenaro, perseguia, né, estava perseguindo o Glauber, que o Costenaro provocava, e é isso, né, gente, é esse tipo de gente que tem essa conduta, e é um modus operandi do MBL, visa justamente isso, tá, tentar provocar a pessoa até tirar ela do sério, né, e vamos lembrar que todo mundo é ser humano, né, ninguém está fazendo curso para Buda, ninguém é Jesus Cristo, ninguém é, né, assim, então chega uma hora que a pessoa ela vai alimentando ali, ela vai apelando mesmo, até que a pessoa, em alguma medida, ela acaba, né, tendo um tipo de postura, um tipo de reação, para que justamente a pessoa fale: "Ah lá, tá vendo? Isso é um método baixo, né, de gente mau caráter". Então, é isso que esse garoto fez, né, ele fez escola, o MBL,
ele tem essa prática, né. Mamãe Falei fazia isso, outros provocadores também que invadem universidades, vão atrás das pessoas em lugar público, colocam um celular na cara da pessoa e tenta fazer provocação, justamente para tentar fomentar qualquer tipo de reação mesmo e tentar provar, tentar falar: "Tá vendo como essa pessoa é?". Isso é coisa de gente mau caráter. Gente mau caráter faz isso, né. É um assédio, constante. E nesse momento, imagina você que tá com essa situação, né, sua mãe tá ali no leito de morte, né, uma doença bastante difícil, e um rapaz, uma pessoa que persegue, vocês acabaram de ver o vídeo, que persegue o deputado, né, persegue não só o deputado como outras pessoas da equipe do deputado também, do mandato. Chega uma hora, né, que lamentavelmente, ele de alguma forma ele conseguiu o que queria, sabe. E acho que é importante inclusive só, lembrá-los assim, também que a questão da agressão, né, que é o que todo mundo fala, porque ele agrediu e etcétera, não é nenhuma novidade na Câmara. A Câmara, de Deputados, o parlamento brasileiro, ele é marcado por inúmeros episódios de pessoas, que são de fato violentas, que são de fato criminosas, que não é o caso do Glauber, né. O Glauber ele reagiu a uma situação ali, que já vinha acontecendo, mas assim, há um histórico de, pessoas que trocaram soco, episódio de gente com que faz, que tem falas extremamente violentas e ofensivas, de caráter misógino em especial, e nada acontece a não ser apenas uma advertência, sabe. Então, caso a cassação do Glauber venha de fato a ser, executada, vai ser uma situação inédita e, vejam, contra um parlamentar de esquerda e uma esquerda que é completamente combativa. Então a gente tem falado fartamente aqui sobre o motivo pelo qual o Glauber está sofrendo esse processo de cassação, e, na verdade, essa perseguição. O motivo porque o Glauber Braga ele tem feito denúncias contra o Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, e todo o processo, tudo que a gente vem acompanhando e a gente vem falando aqui a respeito de como são enviadas as emendas parlamentares, como é organizado a gestão do orçamento secreto. E o Glauber Braga, além de ter feito, uma fiscalização e denunciado formalmente, ele, usando o seu espaço na tribuna, ele faz questão de pedir ao menos uma explicação. Tem episódios, vocês podem buscar nos programas anteriores, acho que no mesmo dia, no dia da sessão, eu mostrei aqui o vídeo em que o Glauber Braga, usando o seu espaço na tribuna, tem o seu microfone cortado pelo Arthur Lira no ano passado, quando o deputado Glauber Braga pede uma explicação para que o Arthur Lira venha, então, e fale a respeito do porquê, das razões, né, pelo qual o destino das emendas elas têm, majoritariamente um único, caminho. E detalha a respeito disso a partir das suas denúncias todas. Então, o que a gente está tratando aqui é de um deputado que está fazendo uso, inclusive, de algo que lhe é atribuído. Faz parte do trabalho do parlamentar fiscalizar. Fiscalizar. É isso que ele tem feito e denunciado. Então, a razão pela qual o Glauber Braga está sendo cassado não é por conta desse episódio com esse covarde, esse moleque do MBL. E aí tem outros episódios, de casos, de agressões, de confusão no parlamento, né. Assim, a situação atual, inclusive a configuração
da Câmara que a gente tem do nosso parlamento, ela é triste, vergonhosa para ser, sabe, enfim, para tentar encontrar qualquer adjetivo aqui. Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque não é nenhuma novidade. O que a novidade que a gente está acompanhando nesse caso do Glauber Braga, ela se dá pela celeridade no processo de cassação, a celeridade, que o fato aconteceu não tem 1 ano. Não tem 1 ano, gente, que aconteceu o fato, já foi feito o pedido, entraram com o pedido pelo Conselho de Ética, o Conselho de Ética votou, o relator, ele sequer soube explicar, o relator ele não sabia sequer o que estava acontecendo, em termos de argumento, de parâmetro, né, do porquê ele votou positivo a favor do pedido de cassação do deputado. E agora está na CCJ. Então, há, de fato, uma seletividade em relação ao processo do Glauber, com relação a outros casos, todos os outros casos, a começar por esse atual do Chiquinho Brazão. Então, é por isso, tá? A razão pela qual a gente está acompanhando esse caso do Glauber Braga é por isso. Então, vamos acompanhar aqui e saber o que vai de fato acontecer. Só tenham em mente, tá? Que é por conta de um parlamentar combativo que faz denúncias de esquerda, um deputado de esquerda. Isso é muito importante também para que vocês tenham em mente. E a razão pela qual tudo isso está acontecendo é a partir dessas questões também, tá?